2 Samuel, capítulo 13. Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. O outro filho de Davi, chamado Amino, se apaixonou por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amino pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amino tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, o filho de Sineia, o irmão de Davi. Jonadab disse a Amino: "Você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me por quê." E ele respondeu: "É porque eu estou apaixonado por Aminadab, a irmã de Absalão, que é o meu irmão por parte de pai." Respondeu Amino. Então Jonadab disse: "Finja que está doente e vá se deitar, e quando o seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui, onde eu posso vê-la, e que ela mesmo me sirva a comida." Então Amino se deitou e fingiu que estava doente. E o rei Davi foi visitá-lo. E Amino disse: "Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Amino e prepare alguma comida para ele." Ela foi e o encontrou de cama. Então ela pegou massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. E então ela assou os bolos e os tirou da forma para Amino comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." E todos saíram. E Amino disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para a minha cama e os sirva para mim." Então ela pegou os bolos e levou para ele. Quando foi oferecê-los para Amino, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Porém, ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça uma loucura dessas. E como é que eu poderia aparecer diante dos outros depois disso? E como é que você ficaria? Você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Então fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você." Porém Amino não quis ouvir o que Tamar dizia. E como ele era muito mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. E depois teve nojo dela e a odiou mais do que a amava. E disse: "Saia logo daqui." Então Tamar lhe respondeu: "Não, meu irmão, pois você me mandar embora assim é um crime, ainda maior do que este que você acaba de cometer." Mas Amino não quis escutar o que ela dizia. Ele chamou o seu empregado particular e disse: "Tire essa mulher da minha frente. Coloque-a para fora e feche a porta." Então o empregado colocou Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí então ela colocou cinzas na cabeça, rasgou o vestido e saiu, gritando, e cobriu o rosto com suas mãos. O seu irmão Absalão lhe perguntou: "Amino fez mal a você?" "Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério." Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. E quando o rei Davi soube do que tinha acontecido com Tamar, ele ficou muito furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amino, mas ficou com muito ódio dele, porque ele havia forçado a sua irmã Tamar. E 2 anos depois, Absalão
estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Rezor, perto da cidade de Efraim. Coio convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas e gostaria que o Senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Então Davi lhe respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, porém o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos que o meu irmão Amino vá. Então o rei lhe perguntou: Por que motivo Amino iria com você? Mas Absalão continuou a insistir, que até por fim Davi deixou que Amino e todos os seus outros filhos fossem. E Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus funcionários: Prestem atenção em Amino. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem, e então vocês vão o matar. Não tenham medo, pois a responsabilidade será toda minha. Então sejam corajosos e decididos. Então os empregados mataram Amino, assim como Absalão havia ordenado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. E enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não sobrou nenhum. Então o rei Davi se levantou, rasgou as suas roupas e se jogou no chão, em forma de tristeza, e todos os seus funcionários fizeram a mesma coisa. Mas Jonadab, o filho de Simeia, o irmão de Davi, disse: Senhor meu rei, eles não mataram todos os seus filhos, mataram somente Amino. E pelo jeito dele agir, nós poderíamos ver que ele resolveu fazer isso desde aquele dia que Amino forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, mas sim, somente Amino foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu, e naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo um monte na estrada de Oronai, e ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo ao monte na estrada de Oronai. Então Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu havia dito. E logo que ele acabou de dizer isto, os filhos de Davi entraram e eles começaram a chorar alto. E Davi e os seus oficiais também choraram. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, que era filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Amino. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muitas saudades dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amino.